Não existe atalho na área de dados e esse vídeo aqui é um grande alerta para vocês. Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês um dos insights que eu tive nesse último final de semana, porque eu estive num evento chamado ENEG, Encontro Nacional de Empresa Júnior, onde dei uma palestra sobre carreira em dados. E eu trouxe para vocês aqui as principais perguntas que me foram feitas nesse evento e também vai ajudar você que está fazendo a transição de carreira ou você que tem interesse em crescer dentro da área de dados. Mas antes de falar um pouco dessas perguntas e também no final do vídeo eu vou trazer aqui alguns dos conselhos que eu dei para as pessoas que estavam lá, alguns hábitos que elas poderiam executar no dia a dia e que eu venho executando para poder acelerar esse processo de crescimento de carreira. Mas como eu falei no início do vídeo, não existe atalho para a carreira de dados. Tudo que eu vou trazer aqui vai te ajudar de alguma forma, mas não tem mágica, tá? Então já adianto aqui, já deixo todo mundo aqui na mesma página para depois não acharem que isso aqui é uma espécie de clickbait ou que vai ter uma fórmula mágica, tá? Mas vamos passar por todos os pontos e vocês vão entender exatamente aonde eu quero chegar. Mas antes de começar, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva aqui embaixo e ative as notificações para você não perder os próximos conteúdos. Tenho certeza que isso aqui vai te ajudar bastante. Vai lá, se inscreve aí. Galera, é o seguinte, eu dei uma palestra, né, nesse último final de semana, da data anterior à postagem desse vídeo, e lá eu recebi muitas perguntas, né, porque as pessoas que eram o público da palestra eram pessoas que estavam estudando, na sua maioria, diversas outras formações e que tinham algum interesse ali dentro da carreira de dados, tá? A minha palestra foi sobre carreira em dados, onde eu trouxe toda a minha trajetória. Junto comigo tinha um engenheiro de dados que trabalha comigo no dia a dia. E eu trouxe as principais perguntas para compartilhar com vocês, para vocês verem que as dúvidas que às vezes estão na cabeça de vocês não são dúvidas que só estão aí. Às vezes essas dúvidas são dúvidas de muitas pessoas. E o objetivo aqui desse vídeo, inclusive, é isso, tá? Fazer com que você consiga ter, às vezes, a resposta de uma pergunta que você nem fez. Tá? Eu separei aqui os 4 pontos e a gente vai falar disso. São 4 perguntas e depois dessas 4 perguntas eu vou passar para vocês 6 hábitos que mudaram significativamente a forma como eu venho produzindo conteúdo, o meu desempenho também durante o dia a dia no trabalho e fez com que eu conseguisse crescer mais rapidamente dentro da carreira de dados. Tá? Então vamos falar sobre isso também. A pergunta que mais me fizeram nesse evento, mais pessoas fizeram tanto durante a apresentação quanto depois que acabaram também a apresentação, algumas pessoas me chamaram no canto para poder falar, foi a parte de a pessoa estar dentro de uma faculdade, cursando muitas das vezes engenharia eletrônica, engenharia mecânica e ter vontade de ir para a área de dados, principalmente por ter estudado a programação dentro da grade de engenharia, tá? A minha resposta para essas pessoas que tinham essa certa insegurança é que é algo que também não é muito novo, tá? Principalmente para quem está dentro do mercado. Embora as empresas coloquem lá que é desejável formação em estatística, em tecnologia e tudo mais, formação por formação, as empresas não excluem os candidatos. Se a gente for olhar para um cargo um pouco mais sênior, faz todo sentido você ter um tipo de formação, porque pode ser um pré-requisito por regra da empresa, do RH da empresa, mas não é algo que possa ser impeditivo para você conseguir uma vaga de júnior. Então tem pessoas que não têm formação e que conseguem vagas, só que acabam às vezes ficando um pouco mais restrita nessa burocracia, mas se você tiver alguma outra formação que não necessariamente tem a ver com tecnologia, não vai fazer com que você perca uma oportunidade. Inclusive, a maior parte das pessoas que trabalham no meu time são profissionais de outras formações, então tem pessoas que são formadas em engenharia elétrica, tem pessoas que são formadas inclusive em geografia, já trabalhei com profissionais que foram formados em geografia, trabalhavam com dados e eram muito bons inclusive. Então tem muita gente que vem de diversas formações completamente diferentes da área de tecnologia. Então já tira o principal mito e a dor de você estar cursando um curso hoje que você não vê muita relação com a área de dados, você quer ir para a área de dados e às vezes quer trancar o curso. Não, termina a tua faculdade, termina o teu curso e vai estudando em paralelo, vai fazendo os cursos livres, que é isso que vai te trazer o conhecimento técnico para você conseguir depois adquirir experiência e ingressar no mercado. Outra pergunta que me fizeram era principalmente para quem tinha acabado de começar ali e ter o seu primeiro emprego dentro da área de dados. Pessoas que foram trabalhar em uma empresa menor com um processo bastante engessado e vieram me perguntar se era assim normal
numa empresa estruturada na qual eu trabalho. Na empresa que eu trabalho, por ser uma multinacional, por ser uma empresa que tem um faturamento bilionário, né, uma empresa muito reconhecida ali no setor, inclusive, as coisas são muito bem definidas, tanto do ponto de vista de papéis e responsabilidades, quanto do ponto de vista de tecnologia. Então lá a gente usa as tecnologias mais atuais do mercado e isso acaba sendo um grande diferencial para profissionais que querem se desenvolver também do ponto de vista técnico, tá? Isso acontece em todas as empresas? Não, porque quando você está numa startup, muitas das vezes você é um analista de BI, você é um analista de dados, você é um engenheiro de dados, você é tudo em um só. Mas em uma empresa grande, estruturada, e tem diversas outras grandes empresas estruturadas, você tem os papéis muito bem desenvolvidos. Então você tem um engenheiro de dados que vai fazer toda a manipulação de dados. Você tem um analista de dados que vai pegar os dados já tratados, já limpos, já prontos para poder você conseguir trabalhar e vai fazer a sua análise. Então isso varia muito de empresa para empresa. Outra grande pergunta que me fizeram é com relação à experiência. Como que eu consigo gerar experiência se toda vaga que eu aplico fala que precisa ter experiência? Inclusive, essa é uma das maiores perguntas que eu recebo até mesmo nos comentários aqui do YouTube e no Instagram, tá? E se você não segue no Instagram, @datamarketingoficial, eu pretendo ficar bastante ativo nos próximos dias no Instagram, respondendo a dúvida de vocês, trazendo conteúdo lá também. Já segue lá para você não ficar de fora, tá? Então, com relação a essa parte de experiência, como é que você gera experiência se você precisa ter experiência para poder conseguir trabalhar? Uma forma que eu vejo e que eu já dei de recomendação para as pessoas, para os alunos que eu já dei mentoria, para os alunos da plataforma da Data Marketing, era da gente conseguir ter um tipo de experiência, mas sendo puxada por você mesmo, tá? Então, se você tem algum parente que tem uma empresa, você pedir para poder prestar algum tipo de serviço de análise de dados para você conseguir colocar isso no seu portfólio e conseguir usar isso nos processos seletivos. Ah, Luan, eu já tenho conhecimento, já fiz projeto com banco de dados público. Na verdade, isso não vai te ajudar a ter experiência, porque quando você chegar num processo seletivo, você vai falar, eu já tenho experiência aqui com projetos que eu fiz de portfólio de banco de dados públicos, mas você nunca resolveu um problema de verdade de uma empresa. Então as empresas te contratam para você resolver o problema delas. E se você for trabalhar só com projetos de estudo, com banco de dados que todo mundo tem, o seu portfólio ele acaba ficando fraco. O portfólio ele é válido para você treinar tecnicamente, se você pegar dados públicos, você treinar os comandos, aprender tecnicamente, mas na hora de você vender isso no processo seletivo, não vai fazer muito sentido. Você precisa de fato ter uma experiência para poder comprovar. Então você pode gerar essa experiência, você não precisa ser contratado para isso. Começa prestando esse tipo de serviço. Para quem já trabalha hoje em alguma empresa, tentar fazer atividade voltada para a área de dados, mesmo que seja dentro do Excel, para você conseguir colocar pelo menos no currículo que você tem uma certa experiência com esse tipo de atividade. Essa é a grande dica para mim e que na verdade é o que mais faz diferença no processo seletivo. Você vai contratar pessoas que têm experiência naquilo que você precisa para resolver um problema. A quarta e última pergunta que eu mais recebi antes da gente falar sobre os hábitos que você precisa desenvolver para acelerar esse processo é como que é a estrutura da empresa que eu trabalho e como que é o dia a dia também desse profissional. Se é difícil, se não é, você recebe tudo pronto, não recebe, que você precisa ir atrás, tudo mais. A maior parte das pessoas querem receber tudo pronto e não querem ter o trabalho de correr atrás das informações, de questionar o cliente, apenas recebe, executa o trabalho e acha que está fazendo um ótimo trabalho por isso. Na verdade, é importante você atender a expectativa do cliente, fazer aquilo que foi pedido, mas é sempre importante também trazer algo a mais. Na empresa que eu trabalho, embora tenha tudo estruturado, tem um engenheiro de dados, tem um analista de dados, tem a área de data science, né, que faz as partes dos modelos e tudo mais, tem tudo isso muito bem dividido. No meu dia a dia, eu busco sempre trazer mais entregas do que aquilo que me foi pedido. Então, pensando em estrutura, tá? É tudo muito bem dividido, as atividades acabam seguindo, só que em determinados momentos, se você tem uma esteira de entrega e essa esteira de entrega demora um pouco mais de tempo do que o que você precisaria para poder gerar algum valor, faz sentido às vezes você fazer uma atividade que talvez não seja propriamente atribuída a você, mas que no final das contas vai trazer a satisfação maior do seu cliente interno. Então é uma das coisas que eu gosto de fazer. Então pensando em estrutura,
É tudo muito bem dividido, as tecnologias são as tecnologias de ponta, mas uma dica para quem quer se destacar nessa ponta é sempre faça a mais do que foi pedido. Pode parecer óbvio para alguns, mas não é. A maioria dos profissionais são profissionais medianos que fazem somente aquilo que foi pedido, e se você não especificar muito bem, acaba fazendo errado, inclusive. Tá bom? Agora vamos para os hábitos, passando aqui rapidamente sobre os 6 hábitos que eu desenvolvi e que mudaram completamente a minha produtividade. O primeiro deles é atrasar a gratificação. O que significa isso? É não querer o resultado imediato a partir do momento que você começa a fazer alguma coisa. Isso serviu até mesmo para o canal aqui do YouTube. Se eu fosse parar no meu primeiro mês, ou no meu segundo mês, ou no meu terceiro mês com a produção de conteúdo, por não ter visto nenhum resultado, meus vídeos não alcançando visualizações, as pessoas não comentando e tudo mais, eu não estaria com o canal na posição que ele está hoje. Por mais que em alguns momentos a gente acaba tendo um pouco mais de vontade de não fazer nada, isso em todos os aspectos da sua vida, tá? Não necessariamente só no trabalho. Você às vezes quer ficar mais de boa, quer mais distrair a cabeça e tudo mais, e é perfeitamente normal. Mas você não pode deixar de fazer algo simplesmente por você não ter o resultado agora. Então, se você já tem o conhecimento técnico necessário, se você está aplicando para algo e não está recebendo retorno, diminua a frequência, mas não pare. Porque se você parar, você, por conta de não ter o resultado imediato, você acaba nunca tendo o resultado que você quer ter. Então, acho que esse é um dos principais pontos ali e conselhos que eu também dou para poder você desenvolver esse hábito de postergar a sua recompensa, né? Até mesmo no dia a dia de trabalho, tem pessoas que trabalham como analista júnior, analista pleno e querem subir na carreira e ficam só pedindo para o chefe para ter essa promoção. Na verdade, eu gosto de trabalhar primeiro na posição que eu gostaria de chegar, depois de estar atuando como uma posição que eu gostaria de chegar, fazendo coisas muito além daquilo que me é esperado, aí sim eu vou ter automaticamente a minha recompensa, eu não preciso nem cobrar. Então é algo que eu botei muito em prática ao longo do tempo. Então sempre quando eu fui analista júnior, eu estava trabalhando como analista pleno. Quando eu era analista pleno, eu passei por pleno e continuei trabalhando como analista sênior, mesmo sem ter virado de fato, e aí, por consequência, as coisas foram acontecendo. Outro hábito que eu acabei desenvolvendo bastante e que mudou significativamente a minha trajetória foi quebrar o ciclo de procrastinação. Tem dias que você acorda sem vontade de fazer nada, você só tá querendo trabalhar, entregar o que tem que entregar e ver televisão, assistir Netflix. E tá tudo bem se você pensar assim. Mas acontece que isso não pode virar um hábito. Então, sempre que você tiver numa sequência ruim, onde você não tá um pouco mais desmotivado e tudo mais, você precisa forçar essa quebrada da procrastinação e pegar um pouco mais de intensidade, mas sempre voltado para aquele seu objetivo principal. Não começando coisas diferentes. Então, se você se propôs a estudar SQL, por exemplo, você começou e aí parou um tempinho e procrastinou, quando você for voltar, não volte para estudar outra linguagem, volte aonde você estava para poder você conseguir manter uma sequência. Por mais que a sua curva seja um pouco mais longa de quem ficou dedicado 100% do tempo fazendo isso, você vai ter evoluído de uma versão para outra, tá? Então, quebre esse ciclo de procrastinação. Quando eu fiz isso, eu consegui também aumentar significativamente a minha curva de aprendizagem e de recompensa. Outra coisa que poucas pessoas colocam em prática, principalmente as pessoas mais júnior, e quando tu é mais sênior, você acaba fazendo isso um pouco mais, é saber dizer não. Muitas das vezes, as pessoas querem te colocar em muitas reuniões, você fica em reunião o tempo todo, ou você recebe pedidos que não fazem sentido, você dedica esforço para aquilo e, na verdade, não tem nenhum retorno. Então, seja crítico, mesmo quando o seu chefe te pede alguma coisa, questione e também proponha outras coisas, não para você ser de forma negativa ou reativa a um pedido que vem, mas questione aquilo que está vindo, avalie se faz sentido, dê a sua opinião, não tenha medo de se posicionar. A partir do momento que você passa a dizer não, você acaba filtrando um pouco mais e dedicando o seu esforço para aquilo que de fato pode trazer um resultado. Esse outro conselho que eu vou dar também, ele pode parecer um pouco clichê, se você vai pesquisar, você vai ver muita coisa relacionada a isso, mas priorize o seu sono. Eu, pelo menos, tenho uma dificuldade
probabilidade muito grande de ser produtivo se eu não durmo bem. Então, a minha produtividade é maior no período da manhã. Então, eu preciso ter uma noite de sono boa para poder conseguir ser bastante produtivo. Se eu não tenho essa noite de sono boa, com certeza eu vou ter impacto ali no meu trabalho. Então, eu não sei como que é para você, se você é mais produtivo à noite ou produtivo na parte da manhã ou na parte da tarde, mas priorize seu sono e ajuste para aquilo que faz mais sentido para você. Mas não deixe de descansar. E um pouco daquilo que eu vinha falando aqui, que seria o nosso quinto hábito, é de ser consistente, né? Acho que está um pouco relacionado com aquilo que eu falei de você não querer que o resultado que aconteça ele de forma imediata, mas que você não deixe de continuar fazendo, porque uma coisa se eu falasse para você assim, eu tenho a chance aqui de você mudar de vida, e se você fizer isso, isso e aquilo. Faz muito sentido você arriscar alguma coisa na sua vida sem ter nenhuma garantia? Ou faz mais sentido você talvez não ficar milionário como as pessoas imaginam que vão ficar, mas ter uma situação muito boa de vida para algo que é muito mais garantido? É garantido que se você estudar as tecnologias corretas, se você colocar em prática os conselhos que eu estou colocando aqui para vocês, é garantido que vocês vão ter o retorno. Agora, esse retorno ele pode acontecer em 6 meses, em 4 meses, em 3 meses, em 1 ano. Cada pessoa vai ter o seu tempo, mas que é garantido E eu falo isso porque eu estou há mais de 10 anos na área de tecnologia, nunca fiquei um grande período desempregado, nunca tive uma situação favorável do ponto de vista financeiro antes de eu trabalhar com dados, e tudo que eu conquistei foi por conta disso. Então, eu falo para vocês, é garantido? Totalmente garantido. Agora, é fácil? Não é fácil. É melhor você ir para um caminho que não é fácil, mas que é garantido, ou você ir para um caminho que talvez possa ser mais fácil, né, com, sei lá, uma produção de um conteúdo, alguma coisa assim, e que na verdade pode ser um tiro no escuro, pode dar certo ou não pode. Eu prefiro ficar com a primeira opção. E por fim, um conselho que eu acabo dando para a maioria das pessoas, e é um hábito que eu desenvolvi bastante também, e para mim acho que é o mais importante de todos, é pensar que mesmo se eu tiver medo de fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Isso serve para praticamente todas as áreas da minha vida, né? Para todas as áreas da minha vida eu fiz isso, desde a parte de criação do canal no YouTube, até conseguir fazer palestras ali, que é algo que não é fácil, principalmente para quando você está começando. Hoje em dia já acabo tendo um pouco mais de facilidade, mas por conta dessa prática. Agora, muitas pessoas às vezes têm medo de arriscar, de se candidatar numa vaga porque acham que não têm o conhecimento suficiente para poder exercer aquela função. Se você tiver medo, se você tiver inseguro, faça a si mesmo. Você vai mais aprender no dia a dia com a prática do que com qualquer teoria ou qualquer conteúdo que você encontre na internet. Embora vocês aprendam bastante aqui no YouTube, aprendam muito mais ainda também na plataforma da Data Marketing, nos cursos que a gente tem lá, que são cursos bem completos. Aquilo ali vai te dar uma base, vai te dar a segurança para você exercer no dia a dia. O que você vai aprender no dia a dia vai ser muito maior do que você vai aprender em qualquer curso. Porque no dia a dia você vai ter problemas novos, você vai ter problemas todos os dias, e os problemas te fazem crescer. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, um pouquinho diferente daquilo que eu estou acostumado a trazer no canal, mas que de certa forma acho que vai te ajudar a dar o seu próximo passo. Não deixa de se inscrever e curtir aqui se fez sentido para você, e comentar aqui o que você mais gostou desse vídeo, ou o que você concorda e o que você não discorda. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!